Salve, meus queridos, tudo bom? Professor Paulo de Matemática aqui para dar mais uma diquinha para vocês, tá bom? Hoje a gente vai lá na Matemática Básica, vamos falar um pouquinho sobre potenciação, tudo bem? Principalmente para a gente dar uma ênfase, né, na parte de propriedade de potenciação, que é o que é mais cobrado em todos os concursos públicos e privados Brasil afora, tá bom? Vamos lá. Começaremos aqui com a parte básica, tá, gente? De potenciação. O que é a parte básica? Você saber como é que a gente calcula, né, uma potenciação. E aí, gente, você sempre tem a base, né? A gente chama esse número de baixo de base. E a gente tem um expoente, perfeito? Um expoente. Então, olha só. Como é que a gente calcula uma potenciação? Você tem a base elevado ao expoente. Então, aqui no caso, a gente teria 5 elevado ao quadrado. O que você faz? Ele está mandando você multiplicar o 5 por ele mesmo 2 vezes, tá? No exemplo aqui de baixo, ó, você tem 4 elevado ao cubo, 4 elevado à terceira. O que ele está mandando você fazer? Ele está mandando você multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes, né? Então seria 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. E aqui embaixo, gente, essa aqui eu coloquei só para a gente ficar ligado numa situação, tá? Isso aqui é uma propriedade. Todo número elevado a zero, gente, sempre vai dar 1, tá? Todo número elevado a zero vai dar 1. Então, se eu tenho aqui, ó, sei lá, 23 elevado a zero, quanto é que vai dar? 1. Perfeito? Se eu tenho m elevado a zero, quanto é que isso vai dar? 1. Se eu tenho f de x, tudo isso aqui elevado a zero, quanto é que vai dar? Perfeito, exatamente. 1. Todo número elevado a zero é 1. Tudo bem? Perfeito. Só para ver se a gente entendeu de fato como é que a gente aplica uma potenciação, como é que a gente resolve uma potência, né? Se eu tiver algo parecido com isso aqui, gente, 2 elevado à quinta, né? O que ele está mandando você fazer? Ele está mandando você multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2, 32. Então 2 elevado à quinta é 32. Perfeito? Eu acho que essa parte ela é bem básica, né, gente? Ela é bem tranquila de ser entendida, tá bom? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, que a gente vai entrar nas propriedades da potenciação, tá? Gente, eu não quero que vocês fiquem muito ligados, assim, no resultado de uma potência. Eu quero que vocês aprendam a utilizar a propriedade. Você saber quanto é que vai dar 2 à décima, quanto é que vai dar 3 elevado à quinta, isso não me importa muito. Porque isso aí é cálculo, é multiplicação, você consegue desenrolar isso aí, bem tranquilo, né? Eu quero que você aprenda mesmo, são as propriedades. E é onde a gente vai começar agora, tá? Vamos lá. Deixa eu só tirar daqui. Next. Vamos lá. Primeira propriedade da potenciação. Multiplicação de bases iguais. O que a gente faz quando a gente tem multiplicação de bases iguais? Como assim, professor? Gente, olha só. Eu tenho uma potência aqui, ó. Deixa eu só subir isso aqui. Eu tenho uma potência, 2 elevado à terceira, sendo multiplicada por outra potência de 2 elevado ao quadrado. Nota que a base ela é igual em ambas as potências, ó. A base é 2, a base é 2. Quando você multiplica, tá, potências de bases iguais, o que você vai fazer? Você vai conservar a base e vai somar os expoentes. No caso aqui, ficaria 2 elevado à quinta, né? Mas bora botar um exemplo aqui, tá? Um outro exemplo. Sei lá, se eu tivesse 5 elevado à oitava vezes 5 elevado a, sei lá, a terceira. Beleza. Como é que eu resolvo essa potência, né, gente? Eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes, ó. 8 mais 3. 8 mais 3 é 11, né, gente? Então vai dar 5 elevado a 11, a 11ª.
o resultado de 5 elevado a 11, pô, eu não quero saber. Eu só quero que vocês compreendam como é que eu faço essa propriedade, como é que eu aplico essa propriedade. O resultado dessa potência, isso aí deixa para depois, tá bom? Se for preciso calcular algum dia, beleza? Então, entendido a primeira propriedade, acho que é bem tranquilo, né, gente? Então, ó, multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Perfeito? Vamos para a próxima propriedade. Segunda propriedade, divisão de bases iguais. Gente, vamos pensar. Se na multiplicação de bases iguais eu conservava a base e somava os expoentes, na divisão de bases iguais eu vou conservar a base e subtrair os expoentes, tá bom? Então olha só, nesse caso aqui, ó, as bases são iguais, as bases aqui, ó, eu tenho base 4 no numerador, base 4 no denominador. Conservei a base e vou subtrair os expoentes. 9 menos 3 vai dar exatamente 6, 4 elevado a sexta. Beleza, professor? Mostra um exemplinho aí pra gente. Deixa eu só trocar a cor deste pincel aqui, gente, só um segundinho. Beleza, troquei aqui. Então, ó, digamos que eu tenho aqui 3 elevado à oitava dividido por 3 elevado à quinta. Ok, divisão de bases iguais. Conservo a base, que é o 3, e vou subtrair os expoentes. 8 menos 5. Então vai dar 3 elevado à terceira. Acabou, tá? Perfeito. Simples, né, gente? Vamos para a próxima propriedade, tá? Acabamos de falar da segunda, vamos para a próxima. Terceira propriedade, potência de potência. Ou seja, o que que é? É quando você tem uma potência elevado a uma outra potência. O que que a gente vai fazer quando acontece isso? Ó, eu tenho 5 elevado à quarta, 5 elevado à quarta, elevado ao quadrado. Então o que a gente faz? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Como assim, professor? Botar um exemplo aqui pra gente. Vou botar aqui, ó, 3 elevado a x, tudo isso aqui elevado a 2, tudo isso aqui ainda vai ser elevado à terceira. O que diz o mandamento? Conserva a base e multiplica os expoentes. X vezes 2, 2x. 2x vezes 3, 6x. Então é 3 elevado a 6x. Beleza, gente? Então, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Tudo bem? Agora a gente vai para uma aplicação, um exercíciozinho básico de como é que a gente vai aplicar as nossas propriedades, tá bom? Olha só, questão 1. Simplifique as expressões a uma única potência. Beleza, beleza. Então a gente tem que dar um jeito de transformar aquela fração, ó. Deixa eu só subir isso aqui. Eu tenho que transformar essa fração aqui em uma única potência. O que eu vou fazer? Cara, no numerador, bem aqui, ó, nesse cara aqui, eu não estou tendo multiplicação de bases iguais? Se eu tenho multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. 4 mais 5. Tudo isso aqui dividido por 2 elevado à sexta. Continuando aqui, eu vou ter então 2 elevado à nona dividido por 2 elevado à sexta. Beleza? O que é que a gente chegou aí, professor? Chegamos aqui, ó, gente, numa outra propriedade. Divisão de bases iguais. Quando eu tenho divisão de bases iguais, o que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. 9 menos 6. 9 menos 6 é 3. Então a resposta, a minha resposta aqui é 2 elevado à terceira. Aqui acabou. A gente transformou aquela expressão em uma única potência, apenas uma potência. Bem tranquilo, né, gente? Aplicando as propriedades. Perfeito? Bora para a segundo exercício, né? Letra B. Olha só. Beleza, beleza. O que eu vou fazer aqui? Gente, primeiro de tudo, como ele quer que eu transforme tudo em uma única potência, eu tenho que dar um jeito de transformar tudo a uma única potência. Tá? Lógico, né? É isso que ele está pedindo, professor. Não, gente, o que eu estou falando é o seguinte, ó. Tá vendo que aqui eu tenho 9?
9, cara, não é a mesma base que 3, né? Eu tenho que fazer um 9, tenho que fazer esse 9 virar uma potência de base 3. Como é que eu faço o 9 virar uma potência de base 3? Gente, aqui ó, rapidinho. 9 não é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado? É, porque 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9. Perfeito. Então, olha só, no lugar do 9 eu vou colocar 3 ao quadrado. Vai ficar assim, ó, 3 elevado à terceira, vezes 3 ao quadrado, vezes, no lugar do 9, 3 ao quadrado. Dividido por, olha só o 9 bem aqui de novo, ó. No lugar do 9 eu vou colocar quem? 3 ao quadrado. Só que aí eu tenho que tomar cuidado o seguinte, o 9 ele ainda está sendo elevado a quem? A quarta. Então a gente ainda eleva esse 3 ao quadrado à quarta. Tudo isso aqui dividido por 3 à quarta. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Aplicar as nossas propriedades. Perfeito? Então vai ficar o seguinte, ó. Conserva a base em cima, né? Porque aqui em cima a gente está tendo multiplicação, ó. Estamos tendo uma multiplicação de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2 mais 2. Tudo isso aqui dividido por... Gente, vou resolver isso bem aqui agora, ó. Potência de potência. O que eu faço na potência de potência? Conservo a base e multiplico os expoentes. Então vai ser 3 que multiplica 2 vezes 4. 2 vezes 4 é quanto? 8. Perfeito. Dividido por 3 à quarta. Ok. Continua resolvendo. Em cima vai ficar quanto? 3 com mais 2, 5. 5 com mais 2, 7. Perfeito. Dividido por... Ok, gente. Aqui o que eu tenho aqui? Divisão de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos fazer direto. 8 menos 4, 4. Ok. O que eu tenho aqui agora? Divisão de bases iguais de novo. Conservo a base, subtraio os expoentes. 3 elevado a sétima menos 4. 7 menos 4, 3. Então, 3 elevado a terceira. Essa é a minha resposta. Viu? Não é difícil, né, gente? É bem tranquilo. E aí, cara, para a gente finalizar essa parte de potenciação, né, as propriedades e tudo mais, a gente só precisa ver agora uns casos especiais, tá bom? A gente não chama isso de propriedade, a gente chama de casos especiais, tá bom? Mas viram aqui como a propriedade ela é bem tranquila de ser aplicada? Gente, quase todas as questões, tá, vão ser basicamente isso aqui. Vamos lá, vamos agora para os casos especiais. Olha só, gente. Primeiro caso especial. O que seria esse caso aqui, ó? A vezes B elevado a N. Gente, tá aqui, né, a aplicação dele. Tá aqui a aplicação dele. Mas eu quero fazer um exemplo com vocês, tá? Vou fazer um exemplo com vocês. Imagina que eu tenho o seguinte. 2 vezes x elevado ao quadrado. Eu não estou tendo uma multiplicação e eu não estou elevando ao quadrado alguma coisa? Ó, o meu n é o meu 2, o meu a é o meu 2 e o meu b é o meu x. Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso? Vai ficar 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, perdão, deixa eu consertar isso aqui. 2 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado é quanto? 4. E x ao quadrado? X ao quadrado. Perfeito? Entendido como é que a gente pode utilizar isso? Gente, esse caso especial é muito para esse tipo de caso aqui, ó. Quando a gente tem um x, tá, dentro do parênteses, aí você tem que elevar ao quadrado o x, né, a tua variável e um número, tá bom? O outro caso especial, gente, é quando você tem uma fração elevado a uma potência. Como assim? Vou botar um exemplo aqui pra gente, ó. Se eu tenho não, né? É muito fácil. 2 terços elevado a, sei lá, a 3, né? A 3. Como é que eu resolveria isso aqui? Gente, não é a fração inteira que está sendo elevada ao cubo, a terceira? O numerador e o denominador estão sendo elevados à terceira. Então, quando você for resolver isso aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Vai ser 2 elevado à terceira dividido por 3 elevado à terceira. E aí, professor, como é que eu faço? Agora resolve, gente. 2 elevado à terceira é quanto? 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 elevado à terceira, professor? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3,
27. Que acabou. Quando você eleva uma fração a uma potência, você eleva tanto o numerador quanto o denominador, tá bom? Por último, agora para finalizar de vez mesmo, a gente vai ver aqui o nosso último caso, tá bom? Quando o expoente é negativo. Olha só, quando o expoente for negativo, gente, a gente não gosta, tá? A gente não gosta de trabalhar com expoente negativo. Não, que nojeira. É melhor a gente transformar esse expoente negativo para um expoente positivo. E como é que eu vou fazer isso? Vou botar um exemplo aqui pra gente, ó. Olha só, imaginemos que nós temos o seguinte. 3 elevado a menos 2. Cara, expoente negativo. A gente tem que dar um jeito de transformar esse cara para positivo. Tudo bem? O que você vai fazer, cara? O que você vai fazer? Bicho, embaixo desse 3 aqui, ó, não tem 1? Tem, né? Você sabe que ele está escondido, é o Julius. Quando você estiver tomando banho, ele vai estar lá. Quando você estiver jantando, ele vai estar lá. O 1 está em todo lugar, mano, tá? Então você tinha que saber disso. Então como é que você faz para transformar esse expoente que está negativo para positivo? O 1 sobe, o 3 desce e você eleva toda a fração ao expoente positivo. Acabou, tá? Então a gente já aprendeu como é que a gente resolve uma potência, né? Uma potência de fração. Vai ficar 1 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado, 9. Beleza? Mais um exemplo, então. Se eu tivesse o seguinte, ó, 2 terços elevado a menos 3. O que você faria? Inverte a sua fração. O 3 sobe, o 2 desce e tudo fica elevado a 3 positivo. E aí como é que resolve isso? 3 ao cubo dividido por 2 ao cubo. 3 ao cubo a gente já viu que vai dar 27. 3 ao cubo a gente já viu que 2 ao cubo a gente já viu que vai dar 8. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, bota nos comentários. Espero que você saia daqui dessa aula sabendo um pouquinho mais de potenciação. Tranquilo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau!